Prezado e amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, nesse momento nós vamos dar início à nossa reunião de oração. Reunião é essa, irmãos, dedicada a Deus e o seu divino Espírito Santo. Reunião valorosa que se fazem presente os santos de Deus, santos poderosos que vieram para abençoar a nossa reunião, para ver a nossa necessidade, para observar todo o nosso trabalho. Este é o momento que devemos nos esquecer de tudo o que ficou para trás, ou seja, em nosso lar. Esse momento deve ser dedicado a Deus, porque o objetivo dele é alimentarmos, é fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. É por isso que ele, Deus, marcou esta santa reunião de oração e fez um convite a cada um de nós para se fazer presente na casa dele, e ele com toda alegria, então enviou seus anjos, seus santos, para nos abençoar, para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia. Com essas palavras, irmãos, eu apresento a minha saudação com a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos internautas. Que essa reunião possa ser uma reunião frutífera, que ela possa alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e ao findar da mesma, nós sentirmos as virtudes do divino Espírito Santo. Jesus, ele disse, e está nesta mensagem, ele disse: quem tem sede, olha que ele disse, quem tem sede, venha até mim. Esse foi o convite que ele fez neste dia para cada um de nós, irmãos. Eu convido a todos que estão assentados a ficar em pé. Vamos cantar o hino do nosso cenário, número 1. Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, a nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Vamos todos orar. Glorioso e bondoso Deus, o nosso Pai Celestial, é com grande alegria, é com grande contentamento em nossa alma que aqui nós estamos, para agradecer o Senhor, para louvar, glorificar o Teu santíssimo nome, a essa reunião dedicada ao Divino Espírito Santo. Ó Deus, nós sabemos
o quanto é a felicidade que o Senhor está sentindo, observando do alto céu esta família apostólica, observando o esforço que cada um de nós fizemos para estar presente nesta santa reunião. Agradecemos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que derramou o seu sangue inocente na cruz, mas não foi em vão, Jesus. Aqui está esta família apostólica. Agradecemos a Mãe Maria Santíssima, agradecemos o Consolador, a Santa Vó Rosa, e agradecemos o profeta irmão Aldo. E lembramos, primaz, de todos quantos gostaria de aqui estar, mas não tem essa oportunidade. Às vezes, algo impede, mas que o Senhor ajude a cada um deles. Dê entendimento, força, coragem para valorizar esta reunião, aonde o Senhor e os santos poderosos dos céus se fazem presente. Eu peço, vó, que a senhora abençoe grandemente esta santa reunião, nos dá entendimento, sabedoria para podermos entender e compreender tudo quanto está nesta mensagem, e também os hinos que será apresentado por este coral. Que a senhora nos ajude, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. E peço, vó, que a senhora tome esta santa reunião em tuas santíssimas mãos. E tendo a certeza que a senhora já abençoou a nossa santa reunião, eu declaro a mesma iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Ainda cantaremos o hino do nosso cenário de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua
gratidão e amor. Amém. Amém. Todos os irmãos poderão se assentar. E dando continuidade a esta parte de louvor ao reino dos céus, nós vamos ouvir um solo que tem o título O Tempo do Juízo Já Chegou. O tempo do juízo já chegou e não há tempo a perder. Vamos nos unir e nos consagrar para vencermos até o fim. Pois o mundo está mal, está perdido no pecado e na ambição. Nós temos que passar por várias provações para cumprir o que Jesus prometeu ao Pai, que levaria para o céu uma igreja fiel.
Nesse instante, irmãos, nós passamos para a parte da mensagem a respeito da contribuição para a igreja. O apelo que está neste boletim aos nossos corações, para que possamos a cada dia entender a nobre missão da Igreja Apostólica e vermos com nossos olhos e valorizarmos que a Igreja Apostólica, ela é um grande tesouro que veio dos céus e que cada um de nós termos essa oportunidade de zelarmos por esse grande tesouro, que é a nova arca de salvação e a última oportunidade de salvação que o nosso Deus, Ele dá à humanidade. Este boletim foi editado na sede da nossa igreja em São Paulo, dia 7 de fevereiro de 2023. Assim nos ensinou o santo irmão Aldo. Tenho-lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a nossa Igreja Apostólica, que tem a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus, não poderemos vencer e nem cumprirmos a missão que nos foi confiada por Deus nosso Pai e por Jesus nosso Senhor. Através da Santa Vó Rosa, portanto, temos que ser unidos e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho da igreja, contribuindo para o sustento da nossa obra. Observem este ensino de Jesus: dai a Deus o que é de Deus. Significa que o Filho de Deus deve separar a sua contribuição e seu dízimo, os quais são destinados à obra do nosso Pai Celestial nesta terra. E não esquecer que a sua igreja depende destas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizarmos a sua obra na terra. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nós do Conselho precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para desenvolvermos esta obra, que não pode parar e nem estacionar. Temos muito a fazer, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor confiaram a sua obra na terra para esta igreja apostólica, e nós não podemos falhar e nem retrocedermos, mas continuarmos sempre avante, com muita coragem e fé, para realizarmos esta missão na terra. Povo apostólico, a Igreja Apostólica está em nossas mãos e devemos cuidá-la com grande amor e dedicação. Lutem por esta igreja, pois é grande o galardão que nos espera nos céus, e muitas bênçãos tem nosso Deus para nos dar. Através de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Estimados apostólicos, os irmãos têm conhecimento da grandeza de nossa obra e das necessidades que precisamos para mantê-la e expandi-la. Por isso apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar a retomarmos as obras e investimento, e pedimos que cada apostólico colaborem com uma oferta extra e especial, sem prejudicar as suas
contribuições e dízimos. Aqueles irmãos que puderem fazer mais por sua igreja, se esforcem e nos ajudem a vencermos mais esta batalha. Pedimos que cada irmão reflita na obra de nossa igreja e quanto ela os tem proporcionado em bênçãos e proteção, e assim retribua, ajudando-nos a levar avante esta grande obra de Deus. Esperamos contar com a compreensão e colaboração de todos os irmãos, e rogamos a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que retribuam a todos com suas bênçãos preciosas. Prezado e amados irmãos, aí está o que eu disse no início dessa leitura. Olha, nós observamos esse apelo que está contido nesse boletim. É um profeta de Deus que nos deixou. É aquele profeta que esteve entre nós por 44 anos, mostrando a grandeza do reino dos céus, a grandeza que está na igreja apostólica, os valores que tem a nossa igreja. E aqui está mostrando que o nosso Deus, ele retribui em bênçãos preciosas. Porque eu digo aos irmãos que, do modo geral, todos aqueles que buscam as bênçãos de Deus e fazem a sua vontade, recebem essas bênçãos que vêm diretamente dos céus, através do profeta Irmão Aldo, através do Consolador, através desta reunião de oração que está conosco, santos e anjos poderosos. Como esses santos poderosos retribuem a cada um de nós, abençoando o nosso lar, abençoando o nosso trabalho, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando felicidade. E aqui está mostrando, quando está nesse boletim, dá a Deus o que é de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós somos gratos, ou seja, ingrato com o nosso Deus, porque nós não estamos contribuindo da maneira que está sendo ensinada e que Ele pediu desde o início da criação da raça humana, que era o dízimo, o 10% que Ele pede para nós. Ele nos dá 100% e Ele pede 10%. E muitas das vezes, nós gastamos nossos 90 e mais os 10 dele, e se esquecemos que Ele não esquece de nós. Mesmo nós sendo ingrato com Ele, Deus, com a sua obra na terra, Ele sempre está atento ao nosso clamor, mostrando para nós que Ele é misericordioso e que Ele mostra aos seus filhos a sua obra que está sendo realizada aqui na terra. E mostrando a cada um de nós que foi Ele, Deus, que chamou para essa família apostólica. Ele que fez, Ele que escolheu cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos valorizarmos esse trabalho que a nossa igreja está realizando. E quando nós temos essa oportunidade e vemos a grandeza do reino dos céus na igreja apostólica, a alegria, a paz que reina ao redor de cada um de nós, nós devemos lembrarmos daqueles que muitas das vezes não têm essa paz, e que é através
da contribuição de cada um de nós, que a Santa Vó Rosa vai ter as condições que, através das mensagens da Igreja Apostólica, tanto pregada do púlpito, como também através da internet, irá semear uma semente naqueles corações. Para que tudo isso aconteça, irmãos, precisamos valorizarmos esta obra gloriosa e saber que Deus, o nosso Pai, Ele sempre está atento ao nosso clamor e jamais Ele deixará faltar alguma coisa para nós. Deixe esse apelo aos corações dos irmãos, que faça nessa oportunidade o que está ao alcance de cada um. Peço que curvem sua cabeça, irei fazer uma oração para consagrar as mesmas. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, nesse momento, ó Pai, mostrei a necessidade da obra da igreja em Teu santíssimo nome. Em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mostrei os valores que tem a Igreja Apostólica para cada um de nós e para esta humanidade. Peço neste momento, Vó, que a Senhora abençoe grandemente cada um de nós, abençoe a nossa família, o nosso lar e o nosso trabalho, e que abra os nossos corações para que possamos entender e compreender e valorizar esse momento que a Senhora nos concede para contribuir. Tendo a certeza que a Senhora já abençoou as nossas ofertas, eu declaro as mesmas consagradas para a manutenção do reino do céu realizado aqui nesta terra. Amém. Nossos irmãos irão recolher as contribuições e em seguida ouviremos um solo que tem o título Rainha Bendita. Todo amor e adoração no meu coração ao meu Senhor quero louvar com todo amor. E bendizer todos meus atos de eterna bondade e agradecer pela minha felicidade. Pertencer a esta igreja de luz e a alegria de estar sempre com Jesus. Sinto prazer em obedecer a Santa Vó Rosa, Santa Rainha de virtudes tão gloriosas. Louvo a Deus com muito amor no meu coração. Louvo a Jesus
salvação. Louvo também a Santa Mãe Virgem Maria bendita, e a Santa Vovosa, Rainha de glória infinita. Ainda ouviremos um solo que tem o título Para do Pecado Me Livrar. Eu queria voar bem alto, bem mais alto do que as mais altas nuvens por vento, levadas além, muito além do saber. Eu queria voar longe da terra, para do pecado poder me livrar. Eu queria com toda cautela voar muito além do sistema solar. Porém, se eu não posso voar para do pecado fugir, eu me lembro que posso buscar a santa doutrina para resistir, os ensinos que me trazem forças para resistir mais do que a mais alta distância que alguém alcance além, muito além do saber. Enquanto eu viver na terra, eu quero sempre buscar os ensinos da Santa Vovosa, que do pecado pode me livrar, e guardando o meu pensamento de tudo o que for mal, é como se estivesse voando a distância transcendental. Eu chegarei com este pensamento na glória celestial, junto à Santa Vovosa, livre
Muito bem, irmãos. Lindas mensagens. Nós tivemos a oportunidade de ouvirmos, preparando a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos então estar preparados para recebermos esta mensagem que está contida neste boletim. O título da mensagem é O Corpo, a Alma e o Espírito. O apóstolo São Paulo afirma o seguinte em carta aos Tessalonicenses: que o próprio Deus da paz vos santifica inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vida do Senhor Jesus Cristo. A alma é esse princípio vital que dá vida ao nosso corpo. Unida ao nosso corpo, ela nos faz pessoas com sabedoria, inteligência, com capacidade de amar com sentimentos. Mas Deus, lá na criação, não fez do homem apenas um ser vivo, e sim um ser espiritual, aberto para ele, seu Criador, com razão, consciência e capacidade para discernir o bem e o mal, e a opção de viver em seu corpo, que é habitar do Espírito e tem o sopro da vida, conforme foi idealizado pelo Criador nosso Deus. O corpo humano foi criado com a finalidade de servir de habitação ao Espírito, criado por Deus Pai, à sua semelhança. O próprio Espírito do homem, santificado, é de Deus, e recebe virtude e sabedoria do Espírito Santo, e foi criado para a honra e glória do Senhor. Portanto, é essencial a consagração e santificação. Por este motivo, o apóstolo São Paulo faz nos seus ensinos esta interrogação: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E diz ainda mais: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Enquanto o corpo do homem santificado é a habitação do Espírito Santo, que é luz e verdade, procede do Pai. O do homem no pecado, por ser corrompido e cheio de trevas, a doutrina do sábio é uma fonte de vida, para desviar dos laços da morte. E todas as palavras que procedem de Deus são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Na verdade, o corpo humano é a habitação do Espírito. Entretanto, é também a habitação da alma, da própria pessoa. Ou seja, a vida do corpo, o qual, sendo de Deus, é santificado pela prática dessa doutrina do Evangelho do Divino Mestre Jesus. Todo aquele que é consagrado e santificado tem sempre junto de si um anjo do Senhor, que o abençoa, protege e dirige, fazendo-o participante da unção e da graça celestial, que é a vida espiritual. O enviado é o anjo de Deus e da corte celestial. Por isso que
A expressão Espírito de Deus significa espírito pertencente a Deus, o que faz parte do corpo de Cristo. E a respeito dos anjos, dizem as Escrituras, que são todos eles espírito ministradores, enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E ministrar quer dizer ensinar, dirigir, conduzir, ajudar, etc. O anjo Santo Elias, por exemplo, foi profeta quando em seu corpo físico nesta terra, e foi enviado pelo Pai para ministrar sua palavra, ajudando o profeta São João Batista a realizar sua obra precursora de Cristo. Esse anjo, portanto, inspirou o profeta nas suas pregações. E sendo santo, o espírito de São João Batista e seu corpo trazido em honra e santidade, o enviado de Deus pôde estar ao seu lado. Assim Jesus ensina em sua doutrina a respeito dos santos que herdam o galardão de servir a Deus. Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E em seguida diz que o Cordeiro lhe servirá de guia para a fonte das águas da vida. E quais são essas fontes? O próprio Jesus afirma: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse do Espírito que havia de receber. Verdadeiramente, Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo serve de guia aos santos anjos, porque a eles foi dado o privilégio de comandarem as forças celestiais nos céus e na terra. Por muitos séculos, Jesus realizou esse comando sozinho, sobre a direção do Divino Espírito Santo e do Pai. Mas nos dias presentes, com o cumprimento de sua promessa sobre a vinda do outro Consolador e do pastor por excelência, o faz junto com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Corpo de Deus significa também o conjunto de espírito da mesma natureza divina. O corpo do homem santificado é o templo de Deus, que é a habitação de um Espírito de Deus. Os santos apóstolos ensinaram a mesma doutrina. O apóstolo São Pedro disse assim: como é santo aquele vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Semelhantemente, escreveu o apóstolo São Paulo: porque esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso ou corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios,
que não conhecem a Deus. E continuou, ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é justo em todas as coisas, como também vô-lo dizemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Diz ainda mais o apóstolo São Paulo, que em Cristo todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esta doutrina perfeita de Jesus e do Consolador dá vida e saúde a quem crer e obedecer, porque vos ensina a afastar-se de todo o mal, e porque o seu corpo, juntamente com sua alma, passa para o reino de Deus, tornando-se a habitação do Espírito Santo. A presença de Deus no corpo e na vida do homem, através das virtudes e unção do Espírito Santo, é sua garantia, fortaleza e saúde. O corpo do homem consagrado e santificado é, portanto, um instrumento nas mãos de Jesus, do Consolador, do Santo Primaz, para ajudá-los na obra do reino dos céus na terra, e é tido como servo, e deve servir com sinceridade e amor, e colaborar espontaneamente para a realização plena e total desta obra da Igreja Apostólica. Do mesmo modo, o Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm usado inumeráveis servos que durante o tempo foram chamados. Foi assim que Jesus usou a Santa Vó Rosa em seu corpo, ainda nesta terra, até formá-la Espírito Consolador. E assim também usou o Santo Irmão Aldo durante 44 anos, à frente desta igreja, como o último profeta de Deus e supremo pastor de sua promessa. O corpo do homem nas trevas, chamado pecador ou ímpio, é, porém, instrumento do mal. Isso porque o espírito mau o usa para realizar sua obra destruidora, precisando de uns para corromper e destruir os outros. Por isso mesmo que ele, o criador do mal, vive em contínua luta para amarrar ainda mais a humanidade no pecado. Sua astúcia é grande, sua capacidade tentadora é enorme. Tenta os homens de todas as maneiras pecaminosas, ensinando que certos pecados da carne, como indecência, a impureza, o adultério, o traje extravagante, o namoro escandaloso, etc., não contamina a alma. Entretanto, tudo isso é pecado. Induziu os homens a total liberdade no mundo, não observando a moral da doutrina de Cristo, e assim desprezando o bem e as virtudes do Espírito. Ao invés da honra, buscar a desonra. Perdem o amor ao próximo, à família e a Deus. Acaba-lhe a fé.
Por tudo isso, parte da humanidade não crer e nem pode entender a possibilidade de se criarem santos, à semelhança do Espírito de Cristo para os céus. É por essa razão que muitos têm dificuldade em crer que se tenha manifestado nesta igreja apostólica o Consolador da promessa de Jesus para operar grandes sinais, prodígios e milagres. Porém, afirmamos que esta é a mais pura verdade, pois somos testemunha das bênçãos do Consolador e do Santo Pastor. Bem-aventurados os que aceitarem essa doutrina com fé e se entregarem a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e com humildade os obedecerem. Estimados irmãos, procurem trazer o seu corpo sempre em honra, praticando a disciplina desta igreja e fugindo de todo e qualquer mal, para que o Espírito Santo habite consigo e seja a garantia de seu bem-estar e de sua saúde, assim como Deus e seus santos são garantia da nossa vida para todo sempre. Prezado e amados irmãos, os irmãos puderam observar essa mensagem. Mensagem essa, irmãos, que nos mostra a perseverança, o carinho, a grandeza do nosso Deus de ver cada um de nós bem. Nos mostrando os caminhos que nos conduz ao pecado, nos mostrando o caminho que nos separa de Deus e mostrando, irmãos, que o nosso corpo, a nossa alma andam junto e que cada um de nós é o templo de Deus, é aonde Ele, Deus, deu o Espírito, concedeu o Espírito. E que é preciso, é necessário zelar por esse templo, para termos a certeza do reino dos céus. Os irmãos puderam observar, irmãos, como é valioso servir a igreja, procurarmos obedecer à doutrina e à disciplina da nossa igreja. Esta é uma reunião de oração, aonde aqui nós estamos, deixamos, sim, o nosso lar, a nossa casa, muitas das vezes até o nosso trabalho. Mas nós viemos buscar um alimento espiritual para saciar a nossa fome e a nossa sede, e buscar o fortalecimento para nós vencermos os dias em que estamos vivendo. Aqui está mostrando, irmãos, quantas coisas o inimigo, ele mostra à humanidade como se fosse uma beleza. E muitas das vezes o seu poder é imenso. Aqui está mostrando que a grandeza do seu poder é imenso. E ele mostra tudo isso para iludir a criatura humana e se tornando um grande ladrão diante de Deus, porque está roubando aquilo que o nosso Deus e Pai ou criou, que é o nosso espírito. Então é preciso, irmãos, observarmos
que aqui o nosso Deus, Ele está nos mostrando que se nós estivermos merecendo, usando a doutrina, a disciplina, desviando da cilada do inimigo, terá um anjo protetor ao nosso lado. Assim como Ele enviou o profeta Elias, que viveu nessa terra, mesmo estando no céu, Ele enviou como anjo, para inspirar São João Batista. Veja então a proteção e a inspiração de São João Batista, que abriu os caminhos para que Jesus, então, viesse a este mundo e pregasse a sua doutrina e batizasse em nome do Espírito Santo. Como ele mesmo disse: eu batizo com água, mas virá outro após mim, e esse batizará com o Espírito Santo. E toda aquela inspiração foi dada pelo aquele anjo, pelo aquele profeta que já tinha vivido nesta terra. Então, nos dias presentes, irmãos, esta palavra está chegando até nós através deste anjo poderoso. Qual que é esse anjo? Profeta irmão Aldo. Ele está presente entre nós, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Mas como que o inimigo surge tantas coisas que parece ser a beleza deste mundo? De todas maneiras, irmãos, até mesmo, às vezes, há alguns que, não erra de um jeito, mas erra do outro, sabe por quê? Até o desânimo. Quando nós estamos desanimados para vir à igreja, é uma cilada do inimigo. E quando nós deixamos de vir à igreja, nós estamos errando da mesma forma, porque nós não estamos tendo essa arma suficiente para vencer aquele sentimento, aquele pensamento que nos afasta da igreja. E quando esse pensamento afasta nós da igreja, irmãos, a cada reunião vai enfraquecendo o nosso espírito. Porque aqui está na mensagem, como Jesus disse: eu sou a fonte de água da vida. Quem tem sede, vem após mim, vem a mim. Mas hoje, irmãos, nós vemos que o inimigo está lutando tanto, que muito espera Jesus ir até ele. Então precisamos ser vigilantes. Precisamos, cada reunião que nós temos, irmãos, nós estamos aprendendo. Quando nós esforçamos para servir a igreja, se prepara, que a luta será maior. Aqui nós observamos o grande poder do mal. Aí eu digo para os irmãos: esse grande poder do mal, será que está sobre esta humanidade, aqueles que está destruindo uns aos outros neste mundo? Eu digo aos irmãos que não, porque esses já estão convencidos por ele, já são deles. Mas sim, ele está lutando, fazendo armadilha para aqueles que procuram viver a doutrina e a disciplina da igreja apostólica. Aí, irmãos, vem o que nós vemos muito falar, muitas das vezes quando nós estamos viajando, é quando fala em doutrina, quando fala em disciplina. Tem muitos que não gostam que fala, mas de novo a doutrina, a disciplina. Mas por quê? E muitas das vezes deixa de comparecer à reunião, porque vai falar na doutrina e na disciplina. Aí eu digo para os irmãos: a doutrina e a disciplina é para os apostólicos verdadeiros, e aqueles que são verdadeiros, ele toma para si, e se ele está errando, ele vai
procurar a consertar. E aqueles que não aceitam é porque eles não querem mesmo, eles estão ali, irmãos. É um ditado bem antigo, com o pé em duas canoas. Então, muitas das vezes, não aceita a correção da mensagem da igreja apostólica. Então, é necessário, irmãos, que nós temos que observar e ver que esse grande poder que foi dado a este profeta, que ele mesmo estando no céu, Deus enviou ele a esta terra, deu sabedoria e entendimento, e ele chegando, encontrando outro profeta com honra, merecedor daquelas virtudes, ele pôde inspirar, e aquele profeta, que foi São João Batista, abriu os caminhos para Jesus. Então, assim, irmãos, somos cada um de nós, somos discípulos de Jesus, e precisamos estarmos em essas condições, para que os santos, os anjos, que o nosso Deus enviar, possa estar ao nosso lado e nos dar essa inspiração. Irmãos, eu digo aos irmãos que o momento glorioso foi esse que nós escolhemos, de estarmos na casa de Deus. Porque aqui nós viemos buscar o alimento, a paz e a felicidade, e preparar a nossa alma, o nosso espírito, para vencer os dias vindouros, com muita luta, com muito sacrifício. Mas eu digo aos irmãos, com muitas vitórias, porque o irmão Aldo, ele sempre nos ensinou que a igreja apostólica será vitoriosa. Então, irmãos, eu deixo essas simples palavras em vossos corações. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente cada um de nós. Quando nós ouvimos uma mensagem igual essa, irmãos, devemos ficar muito felizes. É como eu disse aos irmãos, se nós não estamos obedecendo, merecendo essa graça, nós temos a oportunidade de levarmos consigo para casa. Nessa mensagem está mostrando a respeito da união. Estamos aqui, irmãos, todos unidos. Bom seria que todos estivessem aqui. Sabe por quê? Porque a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, imagina a felicidade deles. Imagina ver cada um de nós deixando o nosso lar. Com isso eu não estou dizendo, irmãos, muitos trabalham, muitos se acomodam. E daí eu relembro da mensagem, há meses atrás, que veio no boletim, quando alguém estiver sentindo que está desanimado, que não tem vontade de vir na igreja, ou que muitas das vezes, hoje eu não vou porque estou cansado, hoje é quinta, eu vou sábado. Preste atenção, é o que está mostrando também nesse boletim. O inimigo, ele luta de todas as formas, irmãos, porque isso vai desanimando. Daqui um pouco, nós não sentimos nem graça mais de vir na igreja. Esses dias atrás, os irmãos observem, estava realizando uma reunião, daí a regente veio e disse: olha, pastor, nós queremos, o conselho queria alugar um templo menor, isso aqui é muito grande, e nós não queria. Aí sabe o que ela disse para mim? Ela falou assim: porque, pastor, olha, tem que o templo ser grande, sabe por quê? Porque tem os apostólicos, olha, irmãos, que ela disse, tem os apostólicos que sentem prazer, alegria de vir às reuniões na igreja, e tem os apostólicos que é só de festa. Aí nós observamos, irmãos, e ficamos pensando, e se a Santa Vó Rosa vir buscar a igreja, ou pedir à igreja, um dia que não for festa?
Então devemos observar tudo isso. E que esse dia de festa era a alegria da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo ver em todas as nossas reuniões. Dá o nosso tempo para a igreja. Prezados e amados irmãos, eu deixo essa simples palavra em vossos corações. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos. Convido a todos que estão assentados a ficarem em pé, para nós cantar o hino de número 84, o Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com a unção dos céus. Espírito Santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor. Nesse instante, irmãos, cada um de nós temos a oportunidade de fazer a nossa oração individual. Assim, cada um de nós possamos fazermos. Amém. Cantaremos de número 81, Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito,
Irmãos, nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, nossos irmãos que apresentaram os hinos em solo. Quero agradecer a presença dos membros, diácono, diaconisa. Também agradecer aos nossos irmãos que estão transmitindo a nossa reunião. E também agradeço a atenção dos irmãos e amigos que estão nos assistindo via internet. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente cada um de nós. Chegamos ao final da nossa reunião de oração, irmãos. Os irmãos teve a oportunidade de fazer a sua oração individual. E agora chegou o momento de nós encerrarmos a nossa reunião, nós todos juntos orando. Mas eu quero lembrar aos irmãos que, ao lado deste púlpito, aqui está uma caixinha, e aqui está muitos nomes, pedido de oração. Não sabemos, às vezes é mãe, pedindo pelos seus filhos, netos, amigos. E nós temos a oportunidade de falar com Deus e levar o nosso pensamento e ter a nossa fé que Ele vai ouvir as nossas orações. Também quero lembrar aos irmãos que momento muito difícil. Alguns dos nossos irmãos está passando. Gosto de falar isso, irmãos, porque foi o que o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos ensinou, e nós todos juntos orando, como aqui está nesta mensagem, a união do povo apostólico ganha a grande vitória. E o nosso irmão, ele está precisando muito. Ele até disse: agradeço a vocês orar por mim hoje. Pessoas do nosso meio, pessoas batalhadoras pela Igreja Apostólica. Vamos assim orar, irmãos. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, chegamos a este momento tão glorioso, porque nós temos a oportunidade de falar com o Senhor, de falar com o Divino Espírito Santo, porque essa reunião foi dedicada ao Espírito Santo de Deus. Agradecemos a Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo. E neste momento, Santa Vó, estamos aqui lembrando, e eu coloco minha mão sobre esta caixinha de pedido de oração, e rogo e intercedo em nome da Senhora, Vó, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, de Deus o nosso Pai e do Divino Espírito Santo, que abençoe essas pessoas que mandaram colocar os seus nomes aqui. Santa Vó, tenho a certeza que a senhora já tomou conhecimento e que a senhora, Vó, como recompensa a essas pessoas, dê a eles a saúde, a paz e a felicidade. Ajude a eles vencer esses momentos difíceis, porque são pessoas boas, corajosas e que muito têm ajudado esta obra. Diante deste altar, Santa Vó, está esta família pedindo a bênção da senhora também.
a bênção do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, muitas mães pedindo pelos seus filhos, filhos pedindo pelas suas mães, vó pedindo pelos seus netos. Que a senhora, avó, cuide de cada um de nós, nos dê uma bênção, em nome do Divino Espírito Santo, que possamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e sentir neste momento essas virtudes, esta água que jorra do trono de Deus e alimenta o nosso espírito e fortalece. Peço que a senhora envie santos e anjos para nos guardar, para nos proteger até o nosso lar, para que possamos ter uma boa noite de descanso e amanhã um bom dia de trabalho. Na próxima reunião aqui possamos estar para louvar e glorificar o reino dos céus. Prezado e amados irmãos, receba a bênção que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo, juntamente com as virtudes do seu divino Espírito Santo. Recebam as bênçãos de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos que se fazem presente. E nós, ó Deus, louvamos e bendizemos o teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos e meu muito obrigado.